Olá amigos, irmãos, inscrito aqui no nosso canal. Você que parou nesse vídeo, quero cumprimentar a todos com a gloriosa, santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus te agradeço pela sua presença aqui no nosso canal. Você inscrito, você que se inscreveu no canal, fica aqui a nossa gratidão. Saiba que Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem palavra para sua vida, Deus tem bênção, Deus tem fé, Deus tem esperança. Deus tem saída, meu irmão, para sua vida. Nós estamos aqui de volta, né? Hoje são exatamente 12 de dezembro de 2023. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Estamos trazendo um estudo sobre a Bíblia Sagrada, né? Estamos falando do livro de Gênesis. E você, meu amigo, meu irmão, nosso convidado, vai estar conosco nesse estudo de hoje. Logo após a vinheta, nós retornamos, né, após a vinheta, para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Não fique aí, não saia, fica até o final, para que juntos possamos aprender mais da Palavra de Deus. Olá, voltamos. Vamos falar hoje, nós iremos falar do livro, da continuidade, estudo da Bíblia, falando do livro de Gênesis. É o primeiro livro que se encontra na Bíblia. Sabemos que o livro mais antigo, segundo historiadores, segundo pesquisadores, é o livro de Jó. Mas na Bíblia está, de forma organizada. O primeiro livro que nós encontramos na Bíblia, que fala da criação, de todas as coisas, é Gênesis. Então, estamos falando um pouco desse livro de Gênesis que se encontra no Antigo Testamento, vale lembrar. Vamos ler aqui, uma pequena introdução, vamos fazer alguns comentários, trazer alguns dados, algumas curiosidades, para que você, amigo e irmão, possa conhecer. É importante, que o homem conheça a Bíblia, porque através da Bíblia ele conhece a Deus. Para você conhecer Deus, você tem que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, Então é importante que você leia para que você possa ter intimidade com Deus, para que você possa ter comunhão. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um alimento espiritual para nossas vidas. Amém? Então vamos aqui, esse pequeno estudo aqui para os nossos irmãos. Gênesis, esse livro que mostra, como era no princípio, faz uma narrativa da criação, da relação de Deus com o homem e das promessas de Deus a Abraão e seus descendentes. Então aqui outro vídeo que nós trouxemos ontem, nós falamos um pouco e hoje nós vamos dar continuidade, a falar mais sobre o livro de Gênesis. Ontem nós vimos, só um pequeno relato de ontem que nós aprendemos o seguinte, que o primeiro homem que Deus criou na face da terra foi Adão. Em seguida ele criou Eva, esposa de Adão. Noé, um servo que foi importantíssimo, para a humanidade, qual através de Noé, da obediência de Noé, prevaleceu assim a criatura, o ser humano na face da terra. Vimos também Abraão e Sara, que servo Abraão foi usado, Sara foi usada, está escrito em Gênesis. Isaac e Rebeca, nós também vimos ontem, Isaac e Rebeca, que foram abençoados, também. José, Jacó, pai de José, José foi um servo também usado aí como instrumento na mão de Deus para abençoar e dar continuidade à promessa de Deus, qual Deus tinha feito a Abraão. E a palavra-chave, a qual nós aprendemos, no livro de Gênesis, foi Deus, céu, terra, semente, descendente e descendência. Amados, só parando um pouquinho aqui, a partir de janeiro nós vamos estar estudando a Bíblia.
Deus já você é o convidado, é o nosso convidado para que nós possamos ler de janeiro a dezembro, né? Pretendemos ler a Bíblia completa. Nós vamos iniciar o Gênesis a partir de janeiro. Cada dia nós iremos ler e comentar um capítulo do livro de Gênesis. Se você, né, quiser nos acompanhar, né, fique conosco, assista os nossos vídeos. A partir de janeiro, todo dia nós estaremos aqui com o vídeo, lendo e comentando, né, sobre a Bíblia. Vamos começar por livro de Gênesis. Se Deus quiser, o ano 2024 nós iremos ler a Bíblia completa e comentar também. Um pequeno resumo que nós estamos aprendendo. Hoje nós iremos aprender mais um pouco para finalizar, né, esse livro. Falando um pouco sobre, nós estamos aqui falando sobre o livro, nós estamos lendo o livro todo, né? Nós vamos começar em janeiro. Aqui só estamos trazendo uma pequena introdução do que contém o livro de Gênesis. Resumo da leitura, né? Existem diferentes formas de organizar o conteúdo de Gênesis, né? Aqui vamos destacar 3 formas diferentes. A primeira delas divide o livro de Gênesis em 3 sessões, né? A primeira delas divide o livro em 3 sessões. A primeira sessão conta com a história primitiva, né? Está lá no capítulo. Depois, se você tiver um tempinho, você pode estar lendo também. Se conta no capítulo 1, versos de 1, 11 e 9. Vai falar da história primitiva, né? Os primeiros seres humanos criados por Deus. A segunda sessão fala sobre a antiga história patriarca, né? No capítulos 11, verso 10, capítulo 37, verso 1, fala da história patriarcal. A terceira sessão conta a história de José, né? História extraordinária. Você que não leu, é muito importante que você leia, que é história extraordinária de servo temente, servo confiante, né? Que foi José, obediente, né? Essa última sessão também é um tipo de transição entre os primeiro e o segundo livro da Bíblia. O livro de Gênesis termina com a história de José. Ela fornece detalhes fundamentais para a compreensão do livro de Êxodo, né? Também é possível organizar o conteúdo do livro de Gênesis em 2 grandes partes principais. A primeira parte reúne o conteúdo dos capítulos 1, verso 1 e ao capítulo 11, verso 26. Essa primeira parte é uma introdução geral. Ela começa em Adão, né? Começa em Adão e em Abraão, né? E dentro dessa sessão que temos a criação, né, do mundo. No livro de Gênesis, vamos ver a queda do homem. O homem desobedeceu, pecou, né? A desobediência de Adão e Eva, dando início ao pecado, né? A partir da desobediência, deu-se início ao pecado da humanidade. Nessa sessão também lemos, né, sobre Caim e Abel, lá em Gênesis, né? Você vai conhecer a história de Caim e Abel e onde surgiu o primeiro homicídio na face da terra, a qual Caim matou seu próprio irmão ali, né? Por ciúme, por inveja. Então, no livro de Gênesis aqui nós vamos ver, o primeiro homicídio na face da terra. E sobre a grande depravação da humanidade após a queda, né? Essa depravação resultou no juízo de Deus, através do grande dilúvio. Naquela ocasião, apenas Noé e sua família foram poupados por Deus, né? Apenas Noé ali, aquele episódio do dilúvio, qual Deus, né, viu a desobediência, a depravação do ser humano na face da terra, a maldade, né, a perversidade que estava acontecendo ali. Deus decidiu destruir o ser humano na face da terra. Mas através de Noé, um servo fiel, obediente, Deus, né, usou Noé como instrumento para dar oportunidade para o homem. Só que o homem daquela época não deu ouvido à voz de Deus através de Noé. Noé obedeceu em tudo ali o Senhor Deus, a direção, a orientação, e construiu aquela arca ali, a qual somente ele e sua família entrou na arca. E a humanidade foi destruída e foi preservada apenas Noé e sua família. E pós-dilúvio deu início, sim, né,
a humanidade se multiplicou novamente. É interessante que hoje vivemos dia semelhante de Noé. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, mas muitos não dão ouvido, não acreditam, não querem saber, não querem aceitar a salvação. A palavra não quer se arrepender dos seus pecados, continua no erro, e poucos irão ser salvos, apenas os servos fiéis, aqueles que dão ouvido, aqueles que creem, aqueles que buscam, que reconhecem que é pecador, serão salvos, Essa depravação resultou no juízo de Deus, através do grande dilúvio, que aconteceu aquele episódio do grande dilúvio. Naquela ocasião, apenas Noé e sua família foram poupados por Deus. Essa sessão termina com os relatos de desobediência do homem na construção da Torre de Babel, Em Gênesis também nós vamos ver esse episódio, esse relato da Torre de Babel, a qual o homem queria chegar, ser maior do que Deus, ali, queria, fez aquela Torre de Babel ali para continuou na desobediência, queria ser maior do que Deus, e Deus, vendo aquela rebeldia ali, teve um episódio ali, que Deus confundiu ali aqueles povos através de línguas ali, questão da línguas, e a partir daquele momento ali, os povos foram se dividindo, cada um foi espalhado na face da terra. A segunda parte começa com Gênesis 11, 27 e vai até o final do livro. Essa segunda grande parte registra o início do povo hebreu. Nela também é desenvolvida de forma mais clara a introdução do propósito divino para a redenção da humanidade. Os personagens principais dessa segunda parte do livro são Abraão, Isaac, Jacó e José. São os personagens principais, a qual foram servos usados como instrumento na mão de Deus para abençoar aquela nação, aquele povo naquela época. A última sucessão e organização desse livro de Gênesis também divide o livro em 3 partes. A primeira parte relata a criação do mundo. E se concentra nos capítulos 1 e no capítulo 2 ali, versículo 25. A segunda parte relata a degeneração da humanidade. No capítulo 3 nós vamos ver esse relato, a degeneração da humanidade, no capítulo 3, verso 1. E no capítulo 11, verso 32 também. A terceira e última parte trata de ideia de regeneração através da redenção, providência de Deus a redenção providenciada por Deus. Nos capítulos 12, verso 1, no capítulo 50, verso 26, nós vamos ver a providência de Deus para com o homem, na redenção para com o homem. Deus sempre dando oportunidade, apesar da desobediência do homem, o homem se distanciando de Deus, mas Deus sempre dando oportunidade, oportunidade para o homem. Deus sempre dando oportunidade para o homem. Deus do início da criação. O homem errou, o homem pecou, falhou, mas Deus deu a segunda oportunidade, chance para o homem. Como nos dias de hoje nós estamos vendo, Deus dando oportunidade ao homem. Deus ama o homem, Deus quer salvar o homem, Deus tem o melhor para a vida do homem, Só que o homem não está ouvindo, o homem não crê. O homem tem se distanciado de Deus, Isso aí, o homem vai de mal a pior. Ele caminha rumo ao abismo eterno, à morte eterna. É preciso que nós aceitamos, que nós criamos, que nós buscamos, todos os dias, ser fortalecido para que nós possamos vencer as lutas, batalhas, o pecado desse mundo, É necessário que você se alimenta do dia da palavra, oração, palavra, É necessário que você adore, que você cultua a Deus, para que a nossa alma seja alimentada. A nossa alma tem que ser alimentada, Tem que estar fortalecida. Não podemos alimentar mais a carne e deixar a alma. É necessário o alimento espiritual, a leitura da palavra, a comunhão, a oração. É muito importante para a vida do ser humano. A humanidade está do jeito que está, por causa de se distanciou de Deus. Mas nós, como servos, nós
buscamos, né, cremos, e Deus tem nos dado essa oportunidade, né, por isso somos gratos, Senhor, todos os dias. Deus, já agradeço aos irmãos que assistiu, que vai assistir, que tem nos acompanhado aqui neste canal. Você inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, já fica o convite. Dê um like, dê um joinha para nos ajudar. É importante que você comente os vídeos também, né? Dê a sua opinião sobre o livro de Gênesis. É importante você contar a sua experiência. Isso nos agrega e nos ajuda muito a trazer, né, esse estudo, essa palavra, né, do Senhor Deus para nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço a todos os nossos amigos, né? Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo e abençoado dia na presença de Deus.